Selo Amigo da Criança e do Adolescente completa 4 meses de criação. Virtualização dos processos vai trazer celeridade e transparência ao Legislativo. Nova norma nacional permite a inclusão de sobrenomes direto em cartório. Câmara realiza solenidade em homenagem às entidades que trabalham na defesa e na promoção dos direitos da população em situação de rua. Saiba sobre a Previdência Complementar na OAB-Prev e a agenda dos concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Chegou a hora de você ficar por dentro de tudo que é destaque no Judiciário, agora no programa Mundo Jurídico. Olá! Um projeto de autoria do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Antônio Henrique do PDT, o Selo Amigo da Criança e do Adolescente, é um compromisso de muitos parceiros no combate à exploração da criança e do adolescente. Acompanhe. O selo é uma certificação de responsabilidade social destinada a empresas, entidades e associações que se comprometem com o combate à exploração sexual da criança e do adolescente. A iniciativa aprovada em maio desse ano é um projeto de resolução de autoria do presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Henrique. A gente já tem hoje mais de 70 empresas inscritas. Eu sempre gosto de destacar que, para além do número, da quantidade, são alguns setores fundamentais, né? Como sempre destaco o Sindônibus, a BIH, né, de empresas de hotéis, a Associação de Bares e Restaurantes, a Brasel. Junto com o selo, a empresa parceira recebe cartazes para reforçar a campanha publicitária. Desde que foi criada, a certificação tem contribuído para reduzir os números de violência e exploração sexual de crianças e adolescentes em Fortaleza. O Sindicato dos Postos de Combustíveis, por exemplo, é um dos que aderiram à iniciativa. Isso é muito importante, não só para a cidade de Fortaleza, mas para a gente, pela parceria e pela conscientização que a gente presta a todos os nossos clientes. Para aderir à campanha, a empresa precisa preencher um formulário que será submetido a uma comissão na Câmara Municipal de Fortaleza. Depois de atender a alguns requisitos, como ações permanentes de combate à exploração da criança e do adolescente, a empresa recebe a certificação de Amiga da Criança e do Adolescente. Em 4 meses de implantação, o selo é um importante projeto no combate à violência infanto-juvenil. Quem apoia, reforça a fiscalização. Você está falando de 300 mil abastecimentos dia. Se pelo menos metade disso a gente conseguir fazer esse tipo de comunicação, já é uma coisa muito significativa para a nossa iniciativa com relação ao projeto em si. E a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a FIEC, tem novo presidente. O empresário Ricardo Cavalcante tomou posse como novo presidente da Federação das Indústrias do Ceará, a FIEC, acompanhado da nova diretoria. Ricardo Cavalcante, sócio-diretor de empresa de mineração, ingressou na FIEC como associado do Sindicato das Indústrias de Extração e Beneficiamento de Rochas para Habilitagem. Com o tempo, se tornou diretor administrativo da federação. No discurso de posse, afirmou que pretende, além de trabalhar para o desenvolvimento industrial do Estado, manter a FIEC unida. Eu, ao lado de mais 33 lideranças dessa casa, formamos a chapa FIEC Unida. Fomos aclamados pela unanimidade dos 39 sindicatos que, juntos, representam toda a indústria cearense, para dirigir o destino da federação pelos próximos 5 anos. É com esse espírito de união que nós iremos trabalhar para todos vocês. Ricardo Cavalcante recebeu o cargo do empresário Beto Sturdet, que relembrou as marcas positivas deixadas pela gestão. Afirmei que minha gestão entraria para a história como a melhor de todas as que a FIEC já tivera. Não subestimando as anteriores, mas porque assim deve ser, no sentido de querermos sempre melhorar as instituições que representamos. E é por isso que eu digo que o Ricardo fará uma melhor do que a minha. O prefeito Roberto Cláudio e o governador Camilo Santana prestigiaram o evento e falaram da importância das parcerias com a FIEC. Continuar as parcerias, a gente teve uma relação muito parceira, concreta, de resultados com o presidente Beto Sturdet, que abriu a FIEC para várias instituições, inclusive para a prefeitura. Então a pauta do setor produtivo industrial aqui em Fortaleza foi sempre tratada com prioridade graças a esse diálogo sempre construtivo que tivemos. E a expectativa é continuá-lo com o Ricardo, que tem a mesma filosofia de trabalho e certamente dará continuidade ao belo trabalho realizado pelo Beto. Não tenho dúvida que o Ricardo ele já vinha acompanhando todo o trabalho do presidente Beto. E a expectativa é que a gente possa continuar essa aproximação
que resultou em vários resultados importantes para o Ceará. Que eu sempre digo que o importante são 3 coisas que são muito importantes nessa parceria: trabalho e diálogo. E a gente vem construindo várias ações importantes através do diálogo com a Federação das Indústrias. Para o presidente da Câmara de Vereadores, Antônio Henrique, do PDT, o bom diálogo com a Federação das Indústrias favorece a toda a população. A nossa expectativa é de manter um bom diálogo. A FIEC ela tem uma grande contribuição para a cidade de Fortaleza, porque é lá onde se concentra as indústrias que proporciona os empregos para os fortalezenses, para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, hoje nós estamos aqui para prestigiar o novo presidente, Dr. Ricardo, que está tomando posse. A gente já teve o prazer, a oportunidade de conhecê-lo anteriormente. Inclusive participamos, não votando porque não pudemos votar, mas no dia da escolha do Dr. Ricardo lá na FIEC eu estive presente e hoje viemos aqui para a posse. Eu não tenho dúvida que ele irá fazer uma grande gestão à frente da Federação da Indústria aqui do estado do Ceará. Em reunião, o presidente Antônio Henrique, da Câmara Municipal de Fortaleza, convidou os 43 vereadores com o objetivo de apresentar demandas importantes que envolvem o processo legislativo da Casa, entre elas a virtualização dos processos, o regimento interno, a ação para o Dia do Vereador e outras atividades. Participaram da reunião os vereadores integrantes da mesa diretora da Câmara e a Comissão de Regimento Interno do Legislativo. Entre os assuntos debatidos, projetos em andamento para implantação nas comunidades de Fortaleza. O projeto Vida, que é um projeto que nós queremos levar aos vários bairros da cidade, depois de fazer um curso de capacitação com pessoas que queiram se capacitar, para oferecer aos nossos jovens opção de vida que seja bem diferente de alguns pensamentos que algum jovem possa ter, principalmente quando eles pensam em entrar nas drogas, achando que ali é uma solução ou é um caminho bom para a sua vida. O presidente Antônio Henrique também falou sobre o projeto de modernização dos processos do expediente dos parlamentares aqui na Câmara. Foi uma das nossas pautas no início do nosso mandato, logo quando nós fizemos o nosso primeiro pronunciamento, falamos para a população e para os vereadores presentes que a gente iria implantar esse protocolo eletrônico para dar mais celeridade aos processos legislativos e mais segurança também. O Plano Diretor Cicloviário Integrado estabelece as diretrizes do modal cicloviário para os próximos 15 anos em Fortaleza. E para falar sobre mobilidade urbana, cultura e educação, nós conversamos agora com o professor e vereador de Fortaleza pelo PCdoB, Evaldo Lima. Evaldo, é um prazer ter aqui em nosso estúdio. É uma honra, na verdade, participar do mundo jurídico, numa casa legislativa cuja função fundamental é a elaboração das leis que buscam o bem comum, a convivência, tornar uma cidade mais plural, mais diversa, mais respeitosa, mais plena de oportunidades. Então, alegria grande participar do programa. Obrigado, nós quem agradecemos. Professor Evaldo, inicialmente eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância do Plano Diretor Cicloviário Integrado, tendo em vista que trata-se de uma mensagem prefeitural, da qual o senhor foi o relator. Bom, na verdade, foi uma grande responsabilidade. A cidade de Fortaleza passava por problemas sérios relacionados à questão dos ciclistas, do falecimento, da morte de ciclistas nas vias urbanas. Eu acredito mesmo em cada ciclista que morre atropelado, que morre, é um herói da selva de pedra, de fumaça e de concreto. O Plano Diretor Cicloviário é um plano extraordinariamente avançado. E a perspectiva é exatamente tornar Fortaleza a cidade mais ciclável do Brasil. A perspectiva, o horizonte utópico é que após esses 15 anos, Fortaleza possua 500 quilômetros de infraestrutura cicloviária, entre ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Eu tive a honra de ser o relator do PDCI, nós fizemos aqui uma audiência pública, procuramos escutar os ciclistas urbanos, os atores da cidade, para que a gente pudesse realmente avançar em relação a essas conquistas da mobilidade ativa sustentável. E o que nós observamos é que Fortaleza avançou muito e é referência para o Brasil no incentivo aos ciclistas e no respeito aos ciclistas. O senhor também é autor de um projeto de indicação
denominado Sistema Bicicletar. O senhor poderia destacar, falar um pouco sobre esse projeto de indicação? Bom, na verdade, esse projeto é muito importante. Eu apresentei o projeto de indicação, conversamos com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, com o prefeito Roberto Cláudio, que é o sistema de bicicletas compartilhadas. Eu lembro quando o sistema começou a ser implantado, as pessoas diziam, não vai dar certo. As bicicletas serão furtadas, serão danificadas, enfim. Hoje o que a gente percebe é que Fortaleza foi redesenhada para bicicletas. Fortaleza é a cidade do país que mais utiliza bicicleta por estação. E quem mais utiliza o sistema bicicletar são exatamente os estudantes, os trabalhadores, e nós ficamos muito felizes também com a expansão desse sistema para as regiões mais afastadas de Fortaleza. Uma certa lógica da distância de uma estação para outra. E ao longo desse ano aqui de 2019 e de 2020, a gente vai perceber mais ainda o aparecimento de novas estações de bicicletas compartilhadas. É importante destacar também, Vétio, que quem possui o sistema de bilhete único, quem possui o bilhete único, não é? Que é uma grande conquista também para a mobilidade ativa, foi uma lei que passou aqui pela Câmara Municipal. Eu fui o relator da lei que criou o sistema de bilhete único. Quem tem o bilhete único e é cadastrado no sistema bicicletar, o faz sem gastar um centavo. Quer dizer, o sistema é absolutamente gratuito. Isso beneficia, mais uma vez, trabalhadores, estudantes, enfim, aqueles que têm uma função mais ativa em relação à utilização das bicicletas. É verdade. Vamos falar um pouco agora sobre educação. Qual a análise que o senhor faz sobre o processo de escolha, né, dos diretores de escolas? Não, essa foi uma conquista extraordinária, isso é muito importante. No período pretérito, a gestão escolar, os diretores, eles faziam as suas funções, mas também como cabos eleitorais. Não havia um processo seletivo. Aqui é importante que se faça justiça também ao primeiro secretário de Educação da gestão do prefeito Roberto Cláudio, foi o secretário Ivo Gomes, e aí isso foi dado continuidade até chegar a secretária Dalila Saldanha. Então, cada diretor das escolas de Fortaleza, eles exercem suas responsabilidades, suas funções pela sua capacidade, pelo mérito. Há um processo seletivo. Há um processo seletivo. Esse processo seletivo é uma prova de gestão escolar, de conhecimentos básicos de pedagogia, de administração da escola, de conhecimentos gerais, de relação interpessoal, e depois é feito uma seleção também por currículo. E os critérios são muito objetivos. São objetivos. A formação, a experiência, a capacidade. Eu acredito mesmo que os bons indicadores da educação de Fortaleza relacionados ao SPAES, ao IDEB, a melhoria da qualidade da educação passa por essa gestão comprometida. Eu falo isso também com muita serenidade, com muita felicidade, porque eu fui o relator da lei que foi enviada pelo prefeito Roberto Cláudio, pelo então secretário Ivo, que transformou a seleção pública de diretores numa política permanente. Isso é bom porque você seleciona e escolhe realmente aquelas pessoas que têm capacidade técnica para dirigir uma escola. Capacidade técnica, gerencial. A partir de critérios objetivos. Sim, sim. Isso afasta influências políticas. Eu não estou aqui demonizando a política, não, em hipótese nenhuma, porque não existe alternativa política. A alternativa política é a barbárie. Mas a função fundamental da escola é a educação, é a aprendizagem. Você não pode confundir essas questões. Então, exatamente por isso, é tão importante critérios técnicos, objetivos para toda a gestão escolar. Um outro projeto que eu gostaria que o senhor falasse um pouco para os nossos telespectadores, trata-se da instituição de uma bolsa de monitoria para alunos do 6º ao 9º ano. E serve, inclusive, até como um estímulo, né, para o aluno que está dentro de sala de aula. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre esse projeto logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde.
criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você. Uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o vereador de Fortaleza, pelo PCdoB, Evaldo Lima. Doutor Evaldo, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi que o senhor falasse um pouco sobre um projeto que institui a Bolsa Monitoria, especificamente para alunos do 6º ao 9º ano da educação pública de Fortaleza. Isso é muito importante. A gente não perde de vista que boa parte das escolas da rede pública, essas escolas estão localizadas nas regiões mais periféricas, nas regiões mais vulneráveis. Os estudantes da rede pública, a gente tem muita qualidade na educação de Fortaleza, muita qualidade. Os indicadores demonstram isso. Hoje Fortaleza ocupa boa parte das vagas, por exemplo, do IFCE. Não é? Eu tenho participado de várias atividades da educação de Fortaleza com muita alegria, com muita felicidade. Eu fui estudante da escola pública, eu estudei numa escola municipal, no meu, antigamente era 1º grau, né? No ensino infantil, no ensino fundamental. No ensino médio eu também estudei em escola segundo pública. Grau, Antigamente era 2º grau, né, o ensino médio. Então eu estudei lá no Colégio Honório Bezerra, a escola municipal, lá no bairro Ellery. Aí fiz o ensino médio no Colégio Castelo Branco, lá no bairro da Itaoca. A minha formação superior também foi em escola pública. Eu sou graduado em História pela UES e em Direito pela UFC. E eu sei o quanto é importante uma bolsa monitoria. Então a Câmara Municipal aprovou e vai para a sanção do prefeito Roberto Cláudio a Bolsa Monitoria. É uma mensagem do prefeito, é uma construção da própria secretária Dalila Saldanha de instituir uma bolsa no valor de R$350 para alguns dos melhores alunos das escolas de Fortaleza, para que eles possam funcionar como monitores, especialmente nas escolas de tempo integral, nas escolas regulares. É um estímulo, na verdade, ao bom aluno. Ao bom aluno. Certamente vai contribuir mais ainda para a melhoria da qualidade da educação. E diga-se de passagem, quando o senhor falou que Fortaleza é destaque na área do ensino público, o estado do Ceará como um todo, né? Nós somos modelo, exemplo para o Brasil. É verdade. Políticas públicas que surgiram aqui no estado do Ceará hoje são replicadas nacionalmente. Aí é importante que a gente faça até por uma questão de reconhecimento ao trabalho que foi desenvolvido em Sobral, pela então secretária de Educação de Sobral, a atual vice-governadora Isolda Sela, ao secretário da Educação de Fortaleza, que é prefeito de Sobral, prefeito Ivo Gomes, ao governador Camilo Santana, ao Idilvan Alencar, na verdade, a Dalila Saldanha, que foi secretária executiva esse tempo todo. É algo que nos enche de orgulho os resultados da educação do estado do Ceará para todo o país. Eu participei recentemente de um seminário nacional de educação em São Paulo e era referência, de fato referência aos indicadores, a qualidade da educação das 100 melhores escolas públicas do ensino médio do país, 83 estão no Ceará. Quer dizer, isso aqui serve para reflexão, serve para inspiração. É a melhor qualidade da educação pública do país, está no estado do Ceará. E Fortaleza dá uma parcela significativa para a melhoria da qualidade da educação. Um outro projeto de sua autoria, vereador, que me despertou a atenção, diz respeito à escola sem mordaça. O senhor poderia explicar esse projeto? Eu sou professor, por paixão, vocação, responsabilidade, compromisso. Eu me realizo a plenitude da minha realização profissional, obviamente também da vida pública, mas na sala de aula, Como diz uma antiga canção da Leci Brandão, chamada Anjos da Guarda, é na sala de aula que se forma o cidadão. É verdade. No tempo pretérito, os professores se afastavam das atividades diárias da sala de aula, muito em razão de problemas vocais. Eu mesmo operei as cordas vocais. Um professor que tem problema de corda vocal é semelhante a um jardineiro que tem a mão decepada. É verdade. É algo muito sério. Só que hoje a questão é mais grave. Professores são afastados por razões psiquiátricas, por pressão, por atos de violência. Eu fui procurado pelo Sindiúti, pela presidente Ana Cristina, pela Gardênia, por muitos colegas professores, para trabalhar um projeto de lei que na verdade, parafraseando o Brecht, que tempos são esses em que é preciso reafirmar aquilo que é óbvio,
que, na verdade, compreender a sala de aula como espaço de pluralidade, de diversidade, de respeito, liberdade para a produção do conhecimento, do saber, da ciência. Aí apresentamos um projeto de liberdade de cátedra que está em tramitação na Câmara. Os professores estão mobilizados. Para a gente ter uma ideia, no momento em que houve a aprovação do parecer na Comissão de Constituição, o Parlamento Municipal foi ocupado por 2.000 professores. Quer dizer, vários professores vieram. E o parlamento é isso mesmo, tem que dar voz à sociedade, à cidade, aos profissionais. Então, a nossa expectativa é que esse projeto tramite com muito debate, mas que seja aprovado e sancionado pelo prefeito Roberto Cláudio. Afinal de contas, o Legislativo Municipal é a casa do povo, né? É isso. Eu gostaria de falar agora um pouco sobre cultura. Um projeto que o senhor apresentou, que está tramitando no Legislativo Municipal, diz respeito à instituição de cinema nos terminais. Você poderia Isso é muito importante. Detalhar esse projeto? O cinema brasileiro vive um momento de excelência, Não obstante as pressões que acontecem, por exemplo, sobre a Ancine, não é? A Ancine teve esvaziado suas funções. O Ministério da Cultura deixou de existir. Apesar disso, Fortaleza e o estado do Ceará, ao revés, tem investido muito na cultura. Há uma produção de audiovisual extraordinária aqui em Fortaleza. Eu destaco especialmente a produção da Vila das Artes, do curso de audiovisual da Vila das Artes, da Casa Amarela. O Cine Ceará é extraordinário aqui, todo o nosso respeito ao Volney Oliveira. Pois bem, nós apresentamos um projeto para que cada terminal de Fortaleza, cada terminal de integração de ônibus da cidade, tenha uma sala de cinema. Hoje nós temos 6 terminais. 6 terminais. Na verdade, 7, né? 7, que a gente toma ali no centro também, mas 6 terminais. Temos aí transitando nesses terminais mais de 1 milhão de pessoas por dia. É muita gente. É um espaço, tem uma canção do Milton Nascimento, encontros e despedidas, todos os dias é um vai e vem. É o espaço da pressa, da velocidade, da vertigem, mas também pode ser um espaço de delicadeza, incentivo à arte, à cultura e ao cinema. A ideia, então, é instalar uma sala de cinema em cada terminal. Uma sala de cinema em cada terminal para que haja espaço para produção audiovisual cearense. Excelente. Aquilo que se produz na Vila das Artes, no Cine Ceará, na Casa Amarela, uma produção de muita qualidade no cinema cearense. Professor Evaldo, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Fica aqui o convite para que o senhor retorne outras vezes para falar sobre projetos de relevância, né, de monta, e que implica em melhoria da qualidade de vida da população de Fortaleza. E o programa abre agora espaço para suas considerações finais. Bom, na verdade, eu quero agradecer aqui a participação no mundo jurídico. A gente vive num Estado democrático de direito e é muito importante que os cidadãos de Fortaleza conheçam a elaboração legislativa, a trajetória dos parlamentares. Fortalecer o mundo jurídico, na verdade, também é fortalecer a democracia. Eu agradeço mais uma vez a participação. Obrigado. Ivelise Maia. Uma nova norma nacional permite a inclusão de sobrenomes direto em cartório. O texto permite a alteração do nome dos filhos sem um processo judicial, quando os pais tenham mudado seus nomes em razão de casamento, separação ou divórcio. Novidade também prevê a inclusão de sobrenome aos filhos menores de idade e permite a viúvos voltarem a utilizar o nome de solteiro. Filhos de pais casados, separados ou divorciados vão poder ter o nome de seus pais alterados em seus registros de nascimento ou casamento, diretamente em cartórios de registro civil de todo o Brasil, sem a necessidade de promover um processo judicial. A novidade foi publicada neste mês pela Corregedoria Nacional de Justiça, que é o órgão responsável pela fiscalização e a normatização de serviços cartorários. Além de padronizar esses procedimentos em todo o Brasil, o texto ainda traz 2 importantes novidades. A possibilidade de alteração do nome de viúvo com retorno ao nome de solteiro e a alteração do nome de filho menor em razão de alteração no nome dos pais ou quando o filho tiver sido registrado apenas com o nome de um dos seus genitores. No caso de alteração do nome de viúvo, viúva, esse poderá voltar a usar o nome de solteiro, solteira, cabendo ao próprio interessado comparecer ao cartório com a certidão original de óbito do cônjuge falecido e a cópia autenticada de seus documentos pessoais. A mudança de nome vai constar expressa na nova certidão que vai ser emitida pelo cartório. O sobrenome do filho menor de idade poderá ser alterado com acréscimo de sobrenome do genitor quando este alterar seu nome no registro de nascimento em razão de separação, de divórcio ou viuvez, ou quando o filho tiver sido registrado apenas com os sobrenomes de um dos pais.
Todas essas alterações constam no provimento número 82 de 2019 da Corregedoria Nacional de Justiça, que também padronizam os procedimentos no país para hipóteses de alteração de sobrenome no registro de nascimento ou de casamento de filhos em razão de novo matrimônio, de separação ou divórcio também dos genitores. E a Câmara Municipal de Fortaleza homenageou entidades que lutam em defesa da promoção dos direitos da população em situação de rua. Acompanhe. Dados do último censo de 2015 informam que Fortaleza possui 1.718 pessoas em situação de rua. Entidades que lutam em defesa dessas pessoas pedem a atualização desses números que ajudam no controle de políticas públicas. A gente quer que seja ampliado o número de vagas e seja disponibilizado vagas específicas para esse segmento da sociedade, que é a população em situação de rua. E também nós lutamos para que esse público entre como demanda fechada no programa Minha Casa Minha Vida. Elas precisam desse apoio, tanto o apoio do poder público quanto o apoio dessas instituições, né? Para celebrar o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, foi realizada uma sessão solene no auditório Ademar Arruda, na sede do Legislativo Municipal. Vamos profissionalizar, qualificar esse pessoal e qualificar a mão de obra para colocar eles no mercado de trabalho, seja de maneira autônoma ou então em empresas, porque a gente tem um problema dos egressos, né? A autora do requerimento, vereadora Larissa Gaspar, do PT, homenageou 7 entidades que estimulam a promoção de ações junto à população de rua e catadores de materiais recicláveis. Fortaleza hoje convive com um número muito grande de pessoas vivendo nas ruas, que precisam de assistência, que precisam de acolhimento. E a gente tem várias instituições fazendo a defesa dos direitos dessas pessoas, defendendo a cidadania dessas pessoas, e hoje nós escolhemos algumas para homenagear, para reconhecer o trabalho delas, né? Criado há 5 anos, o Grupo Amor, uma das entidades homenageadas, desenvolve um trabalho humanizado no cuidado e atenção às pessoas em situação de rua. O Grupo Amor é um grupo sem fins lucrativos, né? Onde a gente volta a dar um apoio a pessoas em situação de rua. Esse apoio se dá em qual sentido? Nós verificamos aqueles que estão precisando de currículo, de algum tratamento em clínica de internação, abrigo. A prisão preventiva enquanto medida cautelar pessoal restritiva de liberdade somente será decretada se não for cabível a sua substituição por outra cautelar diversa da prisão. E para fazer uma análise da prisão como medida de cautela, nós recebemos agora em nosso estúdio o advogado especialista em Direito Criminal e mestre em Direito Constitucional, Dr. Hélio Góes. Dr. Hélio, é um prazer ter aqui em nosso estúdio. Oi, Everton, é um prazer estar aqui e muito obrigado por me receber. Inicialmente, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise dessas espécies de prisão, chamadas prisões pré-processuais, prisões cautelares. No Brasil ainda existe realmente uma cultura do encarceramento por parte do judiciário? Não, inegavelmente. Aliás, eu atribuo ao judiciário a culpa dessa superpopulação carcerária que nós temos hoje. Os presos preventivos, eles representam aproximadamente 40% dos presos em todo o território nacional. 40% da massa carcerária? Da massa carcerária. E aqui no estado do Ceará, essa situação se verticaliza, nós chegamos a 48%. Em larga medida, porque os juízes, ao invés de aplicar a Constituição e aplicar a lei, preferem o encarceramento como forma de resposta à sociedade. E isso cobra um preço altíssimo, até financeiramente mesmo. Nós estamos falando aqui de um valor aproximadamente, isso aí saiu em todos os jornais, de R$ 2.400, R$ 2.500, R$ 600 por preso, enquanto para manter um aluno dentro da rede pública de ensino, nós gastamos em torno de R$ 2.200, R$ 2.300. Logicamente, esses valores podem estar um pouco desatualizados, mas é isso aí. Nós temos que fazer opções bem claras. Nós construímos mais presídios ou mais escolas? E se por um acaso formos construir escolas, nós estaremos dando a oportunidade ao indivíduo, se por um acaso nós estamos incrementando as vagas do presídio, nós estamos colocando a nossa sociedade em que rumo? Aí eu pergunto. A regra, então, é a excepcionalidade da prisão preventiva. Ela seria a última ratio. Eu gostaria que o senhor falasse, então, um pouco quais são os requisitos para que seja estabelecida uma prisão preventiva. Bom, a pessoa pode ser presa antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso é claro. A prisão que você se referiu é pré-processual, não, ela pode ser dentro do processo. Aliás, o juiz ele pode prender a qualquer tempo, mesmo durante a investigação criminal, mesmo durante a instrução processual. Mas, perceba, essa prisão ela não pode ser pena. Ela tem que ser algo desenhado para proteger alguma coisa, é uma prisão de natureza cautelar.
E como toda cautelar, ela está sujeita a dois princípios. É o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso das prisões em geral, é o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Ou seja, a pessoa tem ali o jeitão de que realmente cometeu um crime e existe, na sua libertação, um risco a basicamente 3 coisas que a prisão preventiva pretende proteger. É a garantia da ordem pública, ou ordem financeira ou econômica, a instrução criminal ou a aplicabilidade da lei penal. Você só pode prender antes do trânsito em julgado para 3 coisas, para proteger ou a ordem pública que se vê eventualmente comovida, enfim, abalada por conta de um crime qualquer, a instrução criminal, ou seja, o sujeito solto vai ficar com a agente testemunha, vai ficar fazendo toda sorte de macacada processual para poder... Exato. E isso aí não se pode tolerar, ou a aplicabilidade da lei penal, que garante, por exemplo, que uma pessoa que vai ser condenada a 8, 10 anos vai ficar ali esperando a pena. Se está com receio ou com justo receio de que ela se evada do local, do distrito da culpa, se prende. Agora, o que não se pode admitir é que a prisão seja usada como um elemento, primeiro, de pressão ou, segundo, desvirtuada dos seus objetivos e princípios. Perceba, nós tivemos até pouco tempo, e inclusive uma entrevista na Roda Viva, acho que o Michel Temer falou sobre o encarceramento dele. Ali, claramente, se foi do jeito que ele narrou, houve uma exacerbação por parte do Ministério Público, houve uma tolerância por parte da magistratura que não se pode tolerar. Eu vi aqui o programa do Emerson Castelo Branco falando de promotores, defensor público, grande amigo, uma pessoa muito querida, ele falando de promotores constitucionais, juízes constitucionais. O que nós vemos, e eu também faço a meia-culpa da advocacia, que não raras vezes se emociona no exercício do seu mistério, mas nós precisamos de promotores, de juízes e de advogados que cumpram a lei, de promotores de justiça que não usem, por exemplo, os meios de comunicação que estão ávidos ali muitas vezes por uma notícia mais sensacionalista para vender, de ficar jogando o nome de acusados ou de pessoas que estão ali apenas investigadas na lama, de magistrados que sejam prudentes. Eu me lembro de um caso que eu há pouco tempo experimentei, funcionando a defesa, de uma menina que foi pega, uma menina de 20, 22 anos e tal, foi pega com uma balança de precisão. Ah, mas estava num contexto de tráfico. Sim, a menina também trabalhava numa cozinha de uma pousada, ela poderia ter uma balança de precisão, mas seja como for, de 7 que foram presos com ela, 3 foram condenados, ela inclusive, por conta da balança de precisão, e 4 tiveram pedido de absolvição do Ministério Público, mas perceba, depois de 7 meses de encarceramento. Aí o que é que o Estado faz? O estrago já foi feito. Já foi feito. Aí bate nas costas e fala, não, pode ir para casa, não, nós erramos. Não se pode errar quando se diz respeito à vida humana. A gente tem ali um dano que muitas vezes é irreparável. Para a vida da pessoa, sim, inegavelmente, mas também para a sociedade. Nós precisamos atentar para isso. Então, gostaria que o senhor fizesse uma breve distinção, para que ficasse claro, principalmente para os estudantes, a distinção entre a prisão temporária e a prisão preventiva. Embora ambas sejam espécies de prisões cautelares. Eu gostaria que o senhor explicasse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde.
criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno-Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você. Uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o advogado mestre em Direito Constitucional e especialista em Direito Criminal, Dr. Hélio Góes. Doutor Hélio, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi que o senhor fizesse aí uma distinção, principalmente para os estudantes de Direito que acompanham o programa, entre as diversas espécies de prisões cautelares. Bom você ter perguntado. A prisão temporária, ela vem com um prazo já definido em lei, 5 dias para os crimes comuns, que precisam ali daquela investigação inicial, e 30 dias, podendo ser renováveis pelo igual período. 30 dias no caso de crime hediondo. No caso de crimes hediondos. 5 dias, então, renováveis por mais 5. 30 dias, renováveis por mais 30. Já as cautelares, no caso da prisão preventiva, aí nós estamos falando do encarceramento, logicamente, considerando que há uma fumaça de cometimento de delito, considerando que há já, exatamente pela própria natureza cautelar, um perigo da libertação. Uma vez que consideramos isso, nós temos a prisão cautelar, ou a prisão preventiva, desenhada para proteger 3 situações. É a garantia da ordem pública ou econômica, a aplicabilidade da lei penal ou a garantia da instrução criminal. Ou você prende, primeiro, para proteger uma determinada situação de convulsão social, a ordem pública está ali empolvorosa, você prende. Eu já tive caso, inclusive, da pessoa, de eu chegar para o delegado de polícia e perguntar, mas, delegado, ele está preso? Ele falou, tá, doutor, ele está preso sim. Ele está preso. Para quê? Para não morrer. Por quê? Porque o sujeito solto, de repente, numa cidade de interior, onde teve aquela convulsão, tem a sua própria vida em risco de um lixamento e tal. Ou seja, todas as vezes que nós tivermos essa comoção capaz de colocar alguma coisa em risco, o juiz prende. Para proteger, por exemplo, a instrução criminal que eu disse anteriormente, o sujeito ficar destruindo provas, coagindo testemunhas, ou mesmo para ficar, enfim, esperando a pena. Não, mas se houver risco dele se evadir do distrito da culpa, aí sim o juiz está autorizado. E perceba, não só antes do oferecimento da denúncia, não só durante a instrução criminal, mas a qualquer tempo, logicamente antes da condenação, porque aí nós já teríamos pena. E aí já não se fala mais em cautelar. Mas em qualquer momento. Ou seja, o juiz ele não precisa prender logo no começo. Aliás, ele pode prender em qualquer momento do processo, desde que se mostrem subsistentes os motivos ensejadores. Do contrário, a regra é liberdade. E assim tem que ser. Assim tem que ser em qualquer cenário. Como eu disse no caso do presidente Temer, que reclamou ali da prisão dele e tudo, claro. Se aquilo for verdade, e se está acontecendo com um presidente ou um ex-presidente da República, o que se dirá de um sujeito que eventualmente comete um crime? Sim, porque o crime, de uma forma geral, é um acidente na vida do homem de bem. Ele não é algo que a pessoa amanhece de manhã, pelo menos não no mais das vezes, tá? Pode ser que eu tenha uma visão até romântica da sociedade ou do ser humano, porque eu considero o ser humano bom, essencialmente bom, apesar de ter algumas divergências, claro. Bom. Agora, o problema é o seguinte, o mal normalmente tem melhor propaganda, né? O ser humano é bom e eu lhe digo, por que eu acredito nisso? Porque se assim não fosse, a humanidade não teria o menor futuro, né? Nós já teríamos conseguido nos destruir há muito tempo, então os bons são em maior número. Agora, você chegar e de repente ficar punindo toda uma coletividade que se mostra cumpridora dos seus deveres, que se mostra cumpridora das suas obrigações por conta de elementos que eventualmente se desvirtuam, por elementos que de repente quebraram aquelas peias que o mantêm dentro da normalidade, aí, meu irmão, eu acho que não é uma decisão acertada. Na sua opinião, essa função ressocializadora, ela tem sido deixada de lado pelo Estado no sentido lato? Tem, porque o Estado não tem condições mesmo financeiras de fazer frente a isso. Lógico, poderia ter, mas abrindo mão de uma série de coisas e no limite até de coisas como escola e saúde, enfim. Mas do jeito que está, não dá. Não dá. A pessoa sai de um presídio sem expectativa, ela sai sem um desempenhar de atividade lícita e reconhecido. Mas o Estado ele faz convênio com algumas empresas para receber essas pessoas. Faz, mas não é o suficiente. Como eu disse, a pessoa que responde a um processo penal, ao que veio da prisão, ela sai com um certo estigmata, com um certo preconceito. É natural. Você que está nos ouvindo, contrataria uma pessoa
que veio do sistema penitenciário estadual, federal, seja de onde for, é difícil a gente chegar e abrir mão desse tipo de preconceito. Por quê? Porque são preconceitos que ativam protocolos de sobrevivência da gente. Então é muito difícil. O ideal é, como eu lhe disse, não prender e deixar a prisão para os casos que realmente são imprescindíveis e nós não temos solução senão esta. Doutor Hélio, qual a sua percepção sobre as medidas adotadas pela recém-criada Secretaria de Administração Penitenciária no que diz respeito a um tratamento mais rigoroso no âmbito dos presídios? Bom, eu fui um dos que mais bati na administração do governo do Estado no ano de 2018 com relação a exatamente isso. Essas benesses que eram dadas a alguns grupos, enfim, as facções criminosas. Celular dentro de presídio, enfim, é toda aquela farra que se verificou. Noite de preso e tudo. Para mim é o seguinte, preso é preso. Tá? Só deve estar preso quem efetivamente a lei autorizar. Mas uma vez que a pessoa esteja presa, ela não pode estar experimentando ali uma ambiência de spa ou de bunker que seja. Não pode. E nisso, tá certo? Eu tenho que dar o reconhecimento devido ao governador do estado que tomou as medidas que nós dissemos que deveriam ser adotadas. Então eu não posso, por uma questão de coerência, criticar o governo do estado na exata medida em que ele fez exatamente o que eu faria se eleito tivesse sido, por exemplo. Tá certo? Então esse tipo de coisa eu tenho que ser coerente. Está fazendo o correto, está fazendo certo e não se pode render, sob pena até de desmoralizar o estado, as facções criminosas que já se instauraram no nosso país e a gente precisa aqui e tratar de uma forma enérgica. Tá certo? Então, parabéns ao governo do estado pelo tratamento que é dado e é esse o caminho. É esse o caminho. Nós não podemos render o nosso estado a essas facções criminosas. Doutor Hélio, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Meu caro, muitíssimo obrigado mais uma vez por me receber. Estou sempre à disposição, quantas vezes for chamado para aparecer aqui na TV Fortaleza. Muito obrigado e lembrando, logicamente, as mensagens que nós demos aqui ao longo da nossa explanação. Prisão, notadamente as de natureza cautelar, são regradas na Constituição Federal e nas leis e cabe aos juízes, seja de piso, seja do Tribunal de Justiça, garantir estes diplomas normativos, sob pena da gente, no limite, enfraquecer a nossa Constituição e enfraquecer, levando ao ocaso todo o Estado de Direito. É responsabilidade não só do juiz constitucional, mas também do promotor constitucional e dos advogados também. Fazer o quê? Fazer com que o nosso Estado de Direito seja preservado e a nossa sociedade, enfim, continue a se desenvolver. Agradeço e muito obrigado mais uma vez a todos que fazem a TV Fortaleza. Obrigado pela participação. Ivelise Maia. Chegou a hora de você conferir as dicas dos concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, inscrições até 2 de outubro. Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, inscrições até 30 de outubro. Assembleia Legislativa do Piauí, inscrições até 6 de novembro. Fortaleza está sediando hoje a 26ª edição do Fórum de Ciência Penal. O evento ocorre no auditório da Biblioteca da Universidade de Fortaleza Unifor. E para falar sobre a importância do evento, nós conversamos agora com o idealizador do fórum, o Procurador de Justiça, José Valdo Silva. Doutor José Valdo, é um prazer novamente contar com a sua presença aqui no estúdio do programa Mundo Jurídico. Eu agradeço essa deferência. Aliás, você já faz parte do contexto da história do Fórum de Ciência Penal, até porque foi um dos maiores divulgadores, e aqui eu quero agradecer a TV da Câmara Municipal, que toda a vida dá esse apoio através de sua pessoa que conhece a história deste evento. Nós é quem agradecemos. Inicialmente, inclusive, por falar em história, eu gostaria que o senhor situasse os nossos telespectadores de como surgiu o Fórum de Ciência Penal. Se eu fizesse aqui um breve resgate histórico. É muito fácil. Lá para os idos de 93, eu ainda promotor de justiça, com muita honra, da 4ª Vara Criminal, eu estava lá naquele momento de reflexões, na minha rotina forense,
porque eu vivi o Ministério Público nos 40 anos dedicado com exclusividade. Fiquei a vida inteira dedicado à minha instituição, Ministério Público do Estado do Ceará, do qual tenho muito orgulho. E veio aquela ideia que nasceu exatamente daquele vivenciar das dificuldades do dia a dia, das temáticas que eram postas, da legislação que estava sendo discutida, das inovações. Aí me veio a ideia de criar um fórum onde eu pudesse fazer com que a comunidade jurídica tivesse grandes reflexões na área da ciência penal, especialmente. Então, foi assim que nasceu esse ideal de servir a comunidade jurídica cearense e que, ao longo do tempo, nós tivemos a ideia de trazer os maiores luminares da ciência penal, onde por aqui passaram Guilherme Nucci, Damásio de Jesus, que à época era uma estrela do Ministério Público de São Paulo. Se não me engano, Fernando Capês. Fernando Capês, enfim, nós ficamos tendo o privilégio de César Bittencourt, a nossa ministra Eliana Calmon, que você recorda bem, que deu grandes entrevistas naquele momento, de muita turbulência, de lutas, e enfim, daí eu achei que não deveria parar com a ideia. O fórum, na verdade, ele não se restringe unicamente à seara criminal, penal, né? Eu estou vendo, inclusive, que hoje, né, está sendo discutido também temas ligados ao meio ambiente, né? Sustentabilidade, crimes ambientais, não é verdade? Eu vou quero lhe responder essa pergunta com muita objetividade, porque você, como nosso confrade na nossa sede, a Academia Cearense de Direito, temos o nosso talentoso confrade presidente Roberto Victor Ribeiro, a quem eu dei a responsabilidade dessas últimas edições em parceria à realização deste evento. Eu propus ele ser o presidente da comissão temática e quando eu fiz essa indagação, olha o que ele me respondeu com muita sabedoria, que o fórum vai tratar de assunto do dia a dia que engloba a ciência penal e direito do trabalho, direito processual e direito ambiental. Buscamos mostrar que o fórum não se restringe apenas à discussão do direito criminal. Olha como cresceu o ideal do evento. Mas sim de todo um bloco monolítico chamado direito. Eu gostaria que o senhor falasse agora sobre um outro ponto de destaque desse evento, que diz respeito à entrega do troféu Forças Vivas. Quem serão os homenageados esse ano? E a importância desse troféu? Esses homenageados esse ano, eu tenho certeza que aqueles que contribuíram com a sua vida ética, no seu trabalho ético, exatamente, nós tivemos já, inclusive, fazendo parte dessa galeria, Guilherme Nucci, Denise Fossá, nós tivemos vários, Rogério Greco, não sei se você se lembra, e a prata da casa, o Hernando Chua Sobrinho, o nosso querido mestre Paulo Bonavides, Damásio de Jesus, Eliana Calmon, todos esses fazem parte, outros nomes famosos da ciência penal, Kleber Masson, uma inteligência jovem, um talento jovem, autor de várias obras da área da ciência penal. Mas eu, exatamente o ano passado, tive o privilégio de receber o professor Eduardo Vera Cruz, o Raimundo Chaves Neto, que é nosso conterrâneo, e esse ano nós escolhemos, primeiro, o desembargador Bento Herculano Duarte Neto, que vem exatamente tratar do trabalho degradante e as repercussões na esfera penal e trabalhista. Ele é presidente do Tribunal Regional do Trabalho, professor, um currículo deslumbrante. Temos também ainda, naturalmente, o presidente da nossa entidade de classe, do Ministério Público, doutor Aureliano Rebouça Júnior, nosso líder classista. Nós temos ainda o grande magistrado César Belmino Barbosa Evangelista Júnior, magistrado. Nós temos o doutor Irapuã Diniz Aguiar, pessoa muito querida, irmão do nosso querido amigo ministro Biratã, que também já faz parte da galeria, agora entra mais um membro da família. Nós temos o doutor José Américo Catunda Timbó, um advogado de muita ética. Temos a nossa colega Josiana França Prim, promotora de justiça, dinâmica,
estudiosa e uma gigante no Ministério Público. E teremos um momento de tristeza e, ao mesmo tempo, de alegria. Será uma homenagem à doutora Kísia Carim de Oliveira Costa, a procuradora do Estado, que faleceu recentemente e que deixou um legado, estudiosa, e nós quisemos fazer uma homenagem, inclusive por extensão, à Procuradoria-Geral do Estado, né, porque ela merece essa... A doutora Luciana Matos Alves também, procuradora jurídica lá do Instituto de Previdência, que eu tenho testemunhado o seu trabalho, conheço de perto. Claro. O doutor Nestor Rocha Cabral, que aqui tem um detalhe importante, que você também vai saber em primeira mão. O Nestor, quando eu idealizei o fórum, eu corri ele era do diretório da Pontes de Miranda, da Universidade de Fortaleza. E lá levei a ideia, ele me deu todo apoio e me ajudou a fazer a primeira edição na Universidade de Fortaleza. Daí porque essa edição desse ano tem um vínculo histórico, rememorar das raízes desse evento, e o doutor Nestor Rocha Cabral já de muito deveria ter recebido. Mas tudo tem o seu momento próprio. Ele foi, inclusive, faz parte do nascedouro do Fórum de Ciência Penal, que poucos colegas sabem disso, porque ele é muito discreto, ele nunca comentou, e ele será o orador representando os homenageados. E, por fim, doutor Seridião Corrêa Montenegro Filho, é procurador aposentado federal, ele é advogado, é presidente de academias, da Academia Fortalezense de Letras, é um amigo meu que faz parte, inclusive, de um grupo que eu tenho muita alegria de participar, dos Amigos em Ação, você conhece, do grupo da família Belchior, do Germano, do nossos queridos amigos da família Belchior. E ele, inclusive, o Seridião vai ser também um dos homenageados com o troféu Forças Vivas, pelo que fez quando procurador, como um homem cultor do direito e que, enfim, tem um destaque. E eu penso que as escolhas foram felizes. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e faz votos de que o evento realmente permaneça aí por longos anos, ganhando inclusive essa conotação internacional e levando esse conhecimento, essa partilha de conhecimento para outros países. Ivelise Maia. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as nossas reprises na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, às quintas-feiras às 7 da manhã, aos sábados às 13 horas e às terças-feiras às 15 horas. Siga nossas redes sociais no Instagram, Facebook e assista o programa também no canal do YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. O programa Mundo Jurídico é exibido aos sábados também às 10 da manhã na TV Economy News Brasil do Sistema RP Brasil de Comunicação. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê semana que vem. Até lá! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.